Hoje nós vamos meditar numa maneira errada de ensinar o que aparentemente está correto e de acordo com a Bíblia. Expressões do tipo isto é bíblico ou está escrito, elas são perigosas no sentido espiritual da igreja. A igreja começa em Atos. Nós precisamos de aprender a ler os evangelhos. Os evangelhos, nós temos Jesus Cristo encarnado segundo a lei de Moisés, obedecendo nos evangelhos desde o seu nascimento até a sua morte, a lei, porque ele era judeu e a salvação vem dos judeus, ele nasceu sob a lei e seus pais, quando ele nasceu, cumpriram a lei. Então nós vamos ver hoje sobre uma maneira errada de ler as Escrituras. No Evangelho segundo Lucas, no capítulo 2, versículo 22 ao 24, temos assim: passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado. E para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Veja que muitas lideranças ou pregadores leem esta parte e até coloca isto em prática nas igrejas. Portanto, o que estão fazendo? Estão apresentando criança no templo segundo a justificativa que Jesus foi apresentado. Mas vejamos bem e vamos examinar o que está escrito. Todo primogênito ao Senhor será consagrado. Se for seguir a lei, então somente o filho mais velho, homem, pode ser apresentado no templo. Teríamos que primeiro ter o templo de Moisés, o templo segundo a lei, ter todos os equipamentos do templo ou utensílios do tabernáculo, como o altar, onde seria sacrificado um par de rolas ou 2 pombinhos, versículo 24. Para oferecer um sacrifício. Aqui, Jesus ainda não morreu como sacrifício. Então, ele, nascido judeu, cumpriu a lei, obediente à lei de Deus. Quando a igreja começa em Atos, ela começa sobre a graça. Vamos ver a diferença. Se a igreja praticar a lei, o que Tiago diz em sua carta, no capítulo 2, versículo 10. Tiago diz assim no capítulo 2, no versículo 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Portanto, não podemos colocar nada da lei na igreja, porque estaremos introduzindo culpa e pecado, que Jesus veio abolir. Portanto, esta prática é uma maneira errada de praticar algo que aparentemente é bíblico e, lendo o Evangelho, parece correto. Mas precisamos de ler com atenção. Porque, se praticarmos algo da lei na igreja, estamos voltando para trás, para antes de Cristo, para a lei de Moisés, versículo 22. Trazemos a lei de Moisés para praticarmos na igreja. Isso é resultado de lideranças que não receberam revelação de Deus, mas fazem coisas porque está escrito. Simplesmente isto. Vejamos agora no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17. João 1, 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés.
que está no versículo 22 do capítulo 2 de Lucas, na apresentação de Jesus no templo. Mas João, ao introduzir o evangelho, ele diz assim, versículo 17, capítulo 1, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Portanto, não devemos examinar nós mesmos de acordo com a lei. Devemos olhar para Jesus e percebermos que a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. É diferente da lei dada por Moisés. Paulo explicou isso em Romanos. A lei veio como um aio para nos revelar que somos pecadores, para nos guiar para Cristo como nosso Salvador, cheio de graça e verdade. Ainda podemos ler em Gálatas. Aqui está no capítulo 5, versículo 4. Aqui a palavra corta todas estas coisas. Precisamos compreender que nós somos gentios. Há 3 povos na terra espiritualmente falando. Há judeus, que é o povo de Israel, há gentios, que é todo o mundo, e há a igreja, que são os que receberam a graça e a verdade que vieram por Jesus Cristo. Por isto, o apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 5, versículo 4. A epístola aos Gálatas, ela foi escrita justamente para cortar a lei da igreja, pois os judeus desejaram introduzir ou manter a lei para os crentes. Ele diz no versículo 4, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Portanto, se nós introduzirmos qualquer coisa legal na igreja e para a igreja, estaremos judaizando a igreja. Agora nós somos judeus espirituais. A circuncisão para a igreja não é a circuncisão na carne feita por Abraão, que era uma figura do Cristo crucificado. Agora é algo espiritual em nosso coração. Portanto, esta é uma maneira de ler a Bíblia e de não explicar segundo o Espírito, não compreendendo que até o início da igreja em Pentecoste, os discípulos estavam vivendo segundo a lei e o templo de Jerusalém. Se nós lermos bem e prestarmos atenção no livro de Atos, ali é uma transição na saída da igreja do templo de Jerusalém para as casas onde os irmãos criam. Esta deve ser a leitura correta das Escrituras. Portanto, aqueles que fazem esta apresentação de crianças na igreja, em alguns lugares há até mesmo padrinhos e madrinhas. Isto é a invenção da carne, é uma leitura incorreta do Evangelho, pois o Evangelho está descrevendo Jesus como um judeu que nasce sob a lei judaica. Quando a igreja começa em Atos, acontece o sentido contrário. Estamos ligados em Cristo pela graça de Deus. É de graça. Assim, vamos meditar sobre a graça de Deus. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Não podemos voltar para o judaísmo. Precisamos de compreender isto, para que não estejamos sobre a letra, mas sob a direção e a revelação do Espírito. Assim, esta se torna uma maneira errada de praticar algo que aparentemente é bíblico e correto. Vamos voltar à graça e à verdade que nos vieram por Jesus Cristo, para praticarmos somente a graça e a verdade. Louvado seja Jesus. Amém.